Nós vamos fazer leitura hoje e meditar no trecho do capítulo 1 de Efésios, da carta aos Efésios, verso 15 até o verso 23. 15, 23. Eu quero ler primeiro, somente o primeiro verso, e aí a gente ora e a gente começa. Amém? Todos acharam? Efésios capítulo 1, verso 15. Vamos ler o 15 e o 16. Diz assim a palavra de Deus. Se você quiser nos acompanhar também pela projeção, também você pode acompanhar. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Amém? Permaneça com a tua Bíblia aberta, que a gente vai decorrer os versículos, mas nesse momento a gente vai ler só esse mesmo, e a gente vai, esses dois, e vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento de estar aqui, reunidos na tua presença, Pai. O nosso pedido, Senhor Deus, é que o Senhor nos conduza através da tua palavra, que o teu Espírito Santo torne nossa mente cativa desse momento, Pai. Esse rico e abençoado momento, Senhor Deus, que é estar ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz audível a nós, Senhor Deus, falando conosco, trazendo segurança para nós, trazendo fortalecimento, crescimento, amadurecimento espiritual, Pai. Pai, o meu pedido, juntamente com a tua igreja, Senhor Deus, é que nessa noite, mais uma vez, o Senhor use a minha vida, segundo a tua graça, a tua bondade, Senhor Deus, é o que eu te peço, Pai, que o Senhor me use, Senhor Deus, para o crescimento espiritual meu e dos meus irmãos, Pai. Assim nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós estamos fazendo essa série de ministrações, irmãos, praticando a ressurreição. E essa série de sermões são baseadas na carta aos Efésios. Nós fizemos já a semana passada, né, a primeira parte aí, que foi até o verso 14. Hoje nós vamos fazer do verso 15, então, ao verso 23. E o tema para essa noite é a igreja, o povo mais rico da terra. Talvez você fique pensando, mas será? Como eu falei para o Pablo essa semana sobre o tema, a gente estava vindo do trabalho, ele falou, pai, qual vai ser o tema do culto de domingo? Aí eu falei para ele assim, o tema do culto de domingo vai ser a igreja, o povo mais rico da terra. Aí ele falou assim, mas como é que a gente é rico sem dinheiro na conta? Como que você é rico? Talvez a tua pergunta seja essa também essa noite. Como que eu sou rico? E se eu olho para a minha conta e está 0,000,0. Como o povo de Deus é um povo rico. Então é isso, irmãos, que nós vamos analisar. A ideia central do texto a qual nós vamos fazer exposição nessa noite, vamos meditar junto, é sobre isso. A ideia central é que muitos de nós cristãos não temos essa consciência da riqueza que nós possuímos em Cristo, da riqueza que nós possuímos por ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos ver Paulo aqui falando sobre isso, sobre essa riqueza que é ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para nós ter uma ideia, assim que tu imagina comigo você tendo um tio. Você tem um tio que é lá de Goiás, do interior de Goiás, Mato Grosso do Sul, quem sabe para aqueles lados lá, um rico fazendeiro, e ele sabe que ele tem um sobrinho aqui, e quem dera fosse eu. Ele é milionário, ele fala assim, eu não sei, eu tenho que deixar essa riqueza para o meu sobrinho, eu tenho que deixar essa riqueza, quem sabe até ele queria fazer um Pix, né, milionário para a tua conta, ele tinha esse Pix já preparado, mas ele não te encontrou, mas ele sabe que tem. E você sabe que tem esse tio lá. Mas de repente esse tio morre. Antes de te conhecer. E esse tio doa toda a herança para instituições de caridade. Mas passa-se um tempo e tu conhece essa história. E tu sabe da história que teu tio faleceu e que iria te deixar toda essa herança. Queria deixar toda essa herança, mas não deu tempo. E você não usufruiu dessa herança, por quê? Porque você não sabia. Porque você não conhecia esse tio. Assim também nós como igreja, irmãos, quando não conhecemos bem a Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós deixamos de usufruir muitas das bênçãos e das riquezas que Ele tem para nós. Então é isso que Paulo vai expor aqui, e que nós vamos olhar assim para a carta, a qual ele escreve aos Efésios, vendo e tendo esta ideia, irmãos, essa ideia que nós
muitas vezes por não entender o direito que temos dessa herança como membros da família de Deus, nós não usufruímos, porque estamos sem conhecer. Não conhecemos, não temos consciência. E a pergunta é, irmão, você sabe quão rico você é? Sem olhar para a tua conta agora. Não abre o aplicativo aí não. Sem você contar com o que tem nas tuas mãos, sem você contar o que tem no teu bolso, ou o que você tem na tua conta lá. Você tem noção de quão rico nós somos, irmãos, ou quão rico você é? E uma coisa, irmãos, é saber que você é rico, e outra coisa é usufruir da riqueza. Há uma diferença, que muitas vezes nós somos ricos, mas não usufruímos, porque não sabemos usufruir, não sabemos que somos tão ricos assim. E muito embora, irmãos, alguns sejam ricos, nunca usufruíram, nunca entenderam, nunca perceberam o quão rico eles são. Nós precisamos entender, então é isso que Paulo vai falar para nós essa noite. É isso que o Senhor Jesus, é isso que o Espírito Santo vai nos conduzir essa noite. Você sabe quão rico você é? Paulo então vai falar aqui sobre 3 grandes tesouros, irmãos, que eu quero expor com vocês nesse texto, que está escondido aqui. Tesouros que são revelados aos poucos para nós. E tesouros que contribuem grandemente para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. Que a ideia dessa exposição da carta aos Efésios é isso, nos levar ao amadurecimento. Nos levar a amadurecer e ser mais parecido com Cristo, a ser seus imitadores. E Paulo então agora aqui vai demonstrar para nós, irmãos, 3 tesouros que são eles: uma herança, uma esperança, uma herança e um poder. Você tem noção dessas 3 riquezas, ou desses 3 tesouros que nós temos como igreja, e como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo? Que nós temos uma esperança, uma herança e um poder. Então junto hoje, meus irmãos, nós vamos descobrir esses tesouros. No trecho anterior, a qual nós foi ministrado e fizemos a exposição domingo passado, meus irmãos, nós vimos que Deus é a fonte de bênçãos espirituais na nossa vida. Ele é a fonte. Nós vimos também que a soberania dele na salvação. Vimos também, irmãos, que a salvação, a ideia central é que a salvação pertence ao Senhor. Nós tivemos os nossos pequenos grupos essa semana, e foi bênção, irmãos, foi bom poder estar ali uma hora em comunhão com os irmãos, poder tirar dúvidas. E se você já tiver alguma dúvida sobre esse texto de hoje, já vai anotando, vai guardando, porque nós vamos ter PG no decorrer dessa semana, e você vai poder sentar e tirar dúvidas. Um tempo de mesa é bom demais, meus irmãos. É bom demais, porque nós crescemos juntos. Um sabe mais, outro sabe menos, e assim nós vamos crescendo junto na graça e no conhecimento. Então, no decorrer dessa semana, nós tivemos os nossos PGs, irmãos, e os PGs foram pautados sobre esse tema. A salvação pertence ao Senhor. E nós vimos que o Pai, antes da fundação do mundo, irmãos, nos escolheu e nos predestinou para a adoção. Nós vimos então, irmãos, que o Filho no tempo presente, hoje, o Senhor Jesus Cristo nos redimiu dos nossos pecados. E é isso que nós vamos participar hoje da ceia do Senhor. Ele nos redimiu dos nossos pecados no tempo presente. No tempo passado, o Pai nos escolheu, o Pai nos predestinou. Agora, no tempo presente, o Filho nos redimiu de nossos pecados, nos fez conhecer os planos de Deus. É através de Jesus que nós conhecemos os planos eternos do Pai. E Ele faz isso hoje, Ele entrega esse presente para nós, de conhecer que nós somos filhos agora também de Deus, adotivos, herdeiros, e vamos ver essa herança hoje. Agora, irmãos, para o tempo futuro, nós vimos também que o Espírito Santo nos selou. O Espírito Santo, irmãos, nos selou com o selo da promessa, que um dia seremos resgatados. Nós temos um selo, é como uma carta enviada com selo. Tem um remetente, tem endereço certo, e o nosso endereço é o céu. Nosso endereço é estar com Cristo. Nosso endereço é passar a eternidade com o Pai. E por isso que às vezes nós não conhecemos a importância disso tudo, irmãos. Agora, com base nessas bênçãos, irmãos, a qual Paulo falou lá no começo do capítulo 1, que nós meditamos semana passada. Agora, com base nessas bênçãos, Paulo continua a desenvolver essa carta. E nós veremos então o foco dessa passagem, que diz respeito a uma oração específica que ele fazia por aquelas pessoas que estavam em Éfeso.
Uma oração, irmãos, que ele fazia ali. Agora a pergunta é: por que Paulo orava pelo povo de Éfeso? Pelo que ele estava orando agora? Por bênçãos materiais? Por felicidade? Por um novo emprego? Quem sabe Paulo estava orando ali por isso? Ainda que Deus possa nos abençoar, irmãos, nessas áreas sem problema algum, e Ele é o abençoador, e nós precisamos reconhecer e ser grato que Ele nos abençoa. O mundo fala que conquista pela força do braço. O mundo fala: eu fiz, eu estudei, eu projetei, está aqui. Nós falamos ao contrário. Nós falamos: o Senhor me conduziu a estudar, a aprender, abriu meu entendimento, eu fiz, e a glória dele. Então, o que Paulo está orando aqui, irmãos, o capítulo 1 e 15 e o 16 que nós lemos, diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé de vocês, e que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para que vocês têm com todos os santos, não cesso eu de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, que oração que Paulo está fazendo aqui então? Então nós precisamos primeiramente, irmão, entender que nós estamos lendo uma carta. E ler uma carta, irmãos, não dá para a gente ler por parte em cima, não dá para nós desconectar uma parte da outra. As partes estão conectadas de alguma forma. Quando Paulo começa aqui, que nós fizemos menção na outra exposição do domingo passado, irmãos, nós precisamos conectar com essa para entender o que Paulo está falando, e por que ele está intercedendo, pelo que ele está orando nesse momento. Os assuntos então aqui não são desconectados, irmãos, eles estão conectados a cada linha do que Paulo está falando agora com o assunto anterior. Ele não muda drasticamente numa carta, ele continua falando sobre o mesmo assunto. Então nós precisamos entender sobre o que Paulo estava falando, a fim de entender o que ele quer dizer agora para nós, o que o Espírito Santo de Deus está conduzindo nós agora. Agora, para nós entender um pouco mais, irmãos, sobre isso, imagina o seguinte: um amigo teu te manda um áudio essa semana, mas só aquele teu amigo tipo eu, que gosta de falar bastante, ele te manda um áudio de 10 minutos, aí tu está com pressa, decorrer da semana, aquela correria, tu pula os 5 primeiros minutos e fala assim: isso aqui é só a introdução, o pastor Paulo, ele gastou 5 minutos só na introdução, então eu vou direto para os 5 minutos seguir, e você passa, e nos próximos 5 minutos ele está falando assim: aí, você viu o frango? E aí tu fica pensando: que frango será que ele está falando? Será que foi o frango que o goleiro do Criciúma levou ali na final ali do Catarinense? Será que é esse frango que ele está falando? Será que ele está falando do frango que ele comeu com a família domingo de meio-dia? Será que ele está falando daquele gurizão, o frango, aquele gurizão novo, tal, que está fazendo academia agora, que chama ele de frango? Ele fala: o frango aquele tal. Será que é? Que frango é esse? Então, para nós entender o contexto, irmão, nós precisamos voltar para o início do áudio. E aí você volta para o início do áudio e teu amigo está falando assim: não, o frango aquele que eu comprei, fiz um galinheiro novo e comprei um frango. Era um frango, era uma galinha mesmo. Mas se você não entender o contexto, irmãos, fica perdido na história. Fica vago. Então o contexto de uma carta precisa ser lida no contexto. Não posso tirar um verso. Não podemos separar, e nós vamos ver o porquê no decorrer dessa exposição. Porque quando nós tiramos alguma coisa se perde. E tirar do contexto, irmãos, pode ser usado para pretexto. E daí sai uma grande heresia. Então, irmãos, o que Paulo está falando agora aqui? Nós precisamos entender o contexto. Assim deve ser a nossa leitura bíblica, irmãos. Nós precisamos entender o contexto, ler o contexto. As nossas pregações precisam ter contexto também. Não podemos ler um versículo isoladamente, ou vamos perder o significado. Vamos pensar que o frango era o frango do goleiro lá do Criciúma. Então, irmãos, nós temos que entender o contexto todo da palavra de que Paulo está falando aqui, do que está dizendo essa carta. Nós precisamos entender o que ele escreveu, para quem ele escreveu, quais foram os motivos. Além disso, nós precisamos conectar a ideia de hoje com a ideia anterior, para fazer sentido. Por isso que eu fiz essa pequena introdutória, para quem não estava aqui domingo passado, entender um pouco sobre o que nós estamos falando, sobre o que essa série tem a ver conosco. Por isso que eu falo assim, irmão, se você puder, não perca de estar acompanhando. Nós vamos fazer a exposição da carta aos Efésios inteira, para nós aprender, e isso tudo vai nos trazer maturidade, confiança, fortalecer a nossa fé, fortalecer nossos vínculos de união e comunhão entre nós. Então, irmão, se você perder, não puder vir por algum problema, alguma circunstância, nos acompanhe através do Facebook. Pare um dia lá e coloque lá e ouça o que foi pregado. Então, irmãos, nós precisamos conectar então o verso 15 ao verso anterior para entender o que Paulo está falando.
Perceba que o trecho inicial, ele começa dizendo assim, no verso 15, por isso. Mas por isso o quê? Por causa do quê? Por causa de tudo que ele tinha falado anteriormente. É por isso, ele começa dizendo, não cesso de dar graças por vocês. Qual era o motivo de gratidão de Paulo em suas orações? É impossível nós entender, irmãos, se nós não conectar as duas partes. Então, quando lemos os versos anteriores conseguimos entender, por exemplo, o verso 13, olha o que diz. No capítulo 1 ainda. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo aqui, irmãos, agradecia a Deus pelo fato do povo ter ouvido o evangelho. Esse é o primeiro ponto. Ele agradece agora então pelo povo ter crido no evangelho e ter recebido o Espírito Santo como selo, como a garantia, o selo da promessa. Mas perceba também, irmãos, que a sua gratidão era a Deus por aquele, não só por esse fato. Ele orava a Deus também dando graças, irmãos, pelo fato de que eles haviam crido. Não só ouvido, mas creram também. Então isso conecta, irmãos, a ideia das bênçãos espirituais e das providências do próprio Deus, vinda do próprio Deus. E aí lembramos da semana passada, né, irmãos, que vimos, como eu falei, que a salvação do início ao fim é uma obra inteiramente de Deus. É uma obra soberana, é uma obra da pura graça de Deus. A salvação do início ao fim pertence ao Senhor. Por isso ele se enchia de gratidão, irmãos, por aqueles irmãos terem entendido isso. Parece tão básico para nós, mas olha só que alegria de Paulo. Não será diferente a minha alegria, irmãos, o dia que muitos irmãos e que todos tenham esse pleno conhecimento e esse pleno entendimento da graça do Senhor, do que é o evangelho verdadeiramente, que somos salvos puramente por graça, não por mérito, não por nada que nós possamos fazer. E por isso Paulo se enchia de gratidão, então, e manifestava isso em suas orações. Essa gratidão de Paulo demonstrava, irmãos, que ele demonstrava pelo povo de Éfeso, não era já a mesma que ele demonstrava aos romanos, aos judeus, melhor assim dizendo, na sua carta aos romanos. Romanos capítulo 10, verso 1, diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Aqui Paulo então orava para que fossem salvos. Agora Éfeso, ele não ora para que sejam salvos, ele ora e diz assim: olha, eu sou grato porque vocês já entenderam que vocês são salvos. Mas vocês precisam entender que a salvação não vem de vocês, que a salvação vem do Senhor, que não há um mérito para vocês, e eles entenderam isso, e Paulo já está muito feliz por isso. E agora Paulo traz mais então o conhecimento deles, que eles têm entendido o evangelho da graça, eles têm entendido que eles dependem de Deus, que a salvação depende de Deus e não do homem. E Paulo suplica a eles, agora suplica a Deus para que Deus salvasse os romanos, ali no capítulo 10, a qual a gente leu. Nesse pequeno trecho, então, irmãos, nós temos dois grandes aprendizados. O primeiro que nós vimos na semana passada é que a salvação pertence ao Senhor, por isso nós pedimos a Ele. É um presente que vem dEle, não conforme nossos méritos humanos, não conforme o nosso merecimento, mas conforme a livre e soberana graça de Deus. Como diz as Escrituras, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Se a salvação fosse mérito de Efésios, irmãos, então Paulo começaria escrevendo: parabéns, vocês escolheram a Jesus. Quando ele bateu na porta do coração de vocês, vocês aceitaram Jesus. Que bom, parabéns. Mas não, Paulo não fala isso. Paulo não diz isso, irmãos. Nenhuma, afinal, Paulo mostra aqui, cita, irmãos, que não havia nada de bom para eles serem escolhidos, assim como não há nada de bom em nós. O Senhor nos escolheu por pura graça, sem mérito algum. Apesar dos nossos deméritos, Ele nos escolheu. Apesar de nós, apesar de mim, apesar de você, a igreja do Senhor continua. Ela avança, irmãos, apesar do mundo, apesar das guerras, rumores de guerras, apesar dos reinos, todos eles se vão, mas o reino do Senhor permanece, o reino do Senhor prevalece. Então sempre Paulo aponta, irmãos,
apontando aqui para a obra soberana de Deus, dando graças a Ele por este feito. Outro ensinamento, irmãos, que nós podemos ver aqui, é que devemos orar para que Deus salve aquele que amamos. Você ama alguém? Você sente compaixão de alguém e esse é o nosso papel como cristão? Ore. Se alguém pode salvar, é Deus. Sabe por que eu prego, irmãos? Porque eu sei que não depende de quem ouve. Depende de Deus fazer a obra. Porque se eu não soubesse disso, que Deus é soberano e Ele pode salvar quem Ele quer, irmãos, eu nem pregava mais. Porque ninguém quer. A palavra de Deus diz que não há um que queira Deus, não há quem queira, não há quem busque, todos se fizeram inúteis, se perderam, então não há quem queira. Mas quando eu entendo que Deus é soberano e Ele pode mudar o coração, como mudou o meu coração de pedra, por um coração de carne, um coração sentido, um coração que volta-se para Deus, irmãos, eu sei que Ele pode mudar o coração de qualquer um. É isso que Paulo estava falando aqui. É isso que Paulo está demonstrando aqui, então, irmãos. Então, se nós queremos que Deus salve alguém que nós amamos, nós precisamos orar para Ele, meus irmãos. Pedir para Ele, porque Ele é soberano, Ele pode fazer. É Ele que pode fazer essa obra. Essa obra é divina. É por meio da oração que as coisas acontecem. Portanto, quando oramos, irmãos, de acordo com a vontade dEle, Ele opera. E a vontade dEle é essa. A vontade dEle é salvar. A vontade dEle é essa, irmãos, porque quando nós oramos por salvação de alguém que amamos, irmãos, não estamos pedindo algo para nós. Não estamos pedindo algo relacionado ao nosso desejo egoísta. É isso que Paulo está mostrando aqui para nós. Nós estamos pedindo algo para a glória de Deus. E quando é para a glória dEle, Ele faz a obra. Então não desista de orar por quem você ama. Não desista de persistir por quem você ama. Mais cedo ou mais tarde, Ele faz a obra. Mais cedo ou mais tarde, Ele faz a obra. Se alguém pode fazer a Ele, se alguém pode convencer a Ele, nós não podemos nada. Mas nós servimos aquele que pode tudo. Aquele que é o Deus do impossível. E Ele pode fazer. Ele pode fazer. Então lembre-se, irmãos, o que Jesus disse. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. Por isso, a glória é toda de Deus, meus irmãos. A glória é toda dEle. Por isso, irmãos, tudo isso é para o louvor da sua glória. Como vimos por 3 vezes, então, nos versos anteriores, Paulo fala isso, que tudo é para o louvor da sua glória. Paulo agradecia aqui, irmãos, agora também a Deus, porque havia evidências concretas da salvação no povo de Éfeso. Essa igreja havia aqui então ia demonstrando naquele tempo evidências concretas da sua salvação. Ele sabia que ali havia uma fé genuína naquele povo, irmãos. Ele diz na sua oração, ou na sua carta aqui, agora nesse momento de oração, ele diz que ele ouvia falar a respeito da fé e do amor que eles tinham uns pelos santos, ou um pelos outros. Evidência. Ele ouvia falar da evidência. Então esses dois termos aqui, irmãos, em diversas ocasiões na Bíblia aparecem, fé e amor. 1 Tessalonicenses 3,6 diz assim: agora porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que há entre vocês, ou que vocês têm. 2 Tessalonicenses 1,3 diz assim também: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce a cada dia mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Então, irmãos, vemos essas duas marcas, são marcas fundamentais na vida de um cristão. Essas duas marcas são marcas de um verdadeiro cristão, que tem fé em Jesus e amor ao próximo. Essas são duas marcas. Fé em Jesus e amor ao próximo. Vale destacar então, meus irmãos, que ele os chama de santos. E esse termo aqui não está designado apenas, irmãos, para pessoas que deixaram um legado no cristianismo. Como no catolicismo, a gente tem o conhecimento que santos são aqueles que foram canonizados, que tem uma imagem lá de gesso, de cimento, ou seja lá do que for, de madeira, mas são aqueles que são santos. Não, agora Paulo está demonstrando que os santos somos nós. Santos são separados, aqueles que foram separados pelo Senhor por uma obra. Nós somos santos, separados, irmãos, por Ele. Não foi por qualquer um, foi Ele que nos separou, foi Ele que te separou. Ele separou, irmãos, para um uso. Ele separou, irmãos, para o uso santo. Então, irmãos, Paulo aqui se refere agora aos santos, aqueles que
foram separados para ser usados pelo Senhor. Ele refere-se aqui, então, a todos aqueles que receberam o selo do Espírito Santo. Nós somos considerados santos por Deus. Por isso, irmãos, que nós devemos amar uns aos outros. Por mais que nós temos diferenças. Por mais que nós estamos passando por processos diferentes. Talvez o meu pecado não seja como o teu pecado, mas eu sou pecador. Eu falho em algum momento da minha vida. Então por isso que se eu olhar, irmãos, aqui eu só estou no lugar mais alto para que você possa me ver melhor. Eu só estou falando e você me ouve, mas podia ser você falando e eu ouvindo. Porque Deus me deu graça para ter um conhecimento, para falar para vocês. Me deu coragem para isso. Mas Deus pode levantar você também para falar para alguém. Mas nós somos todos iguais, irmãos, perante o Senhor. Todos nós pecamos e falhamos. E nós precisamos amar uns aos outros, considerarmos santos, separados pelo Senhor. E não julgar uns aos outros. Eu sei que muitas vezes vem aquela vontade, né? Da gente botar numa balança o pecado do irmão mais pesado que o nosso, né? Botar o pezinho na balança, né? Que nem o Pablo foi pesar esse dia na farmácia, eu botei o pé assim atrás da balança dele e não parava mais de subir. Muitas vezes a gente quer fazer assim, olha para o irmão fala, eu acho que até estou dando uma melhorada, Jesus trabalhando na minha vida. E tu vai lá e bota o pé na balança e fala assim, não, trabalhando nada, olha aí, ó. Bota os 5 quilos a mais. Mas é Deus trabalhando, irmãos. Então, Paulo está falando aqui, irmãos, que nós somos santos, separados para um ofício sagrado. Isso é ser santo. Não é ter uma imagem nossa, não é o que nós aprendemos, irmãos, quem sabe no passado, que santo é aquele que é canonizado, que é uma imagem, que nós devemos prestar adoração, ou não devemos prestar adoração, né? Porque tem uns que não dizem que não prestamos, mas enfim, prestam. Mas não é isso. Não é isso, então, que Paulo está falando sobre santos, e não é isso que a palavra está falando sobre santos. Santos são aqueles que são selados pelo Espírito Santo, aqueles que têm o selo da promessa, aqueles que foram separados por um ofício sagrado, que é servir na missão de Deus. Então, talvez, irmãos, você se perceba como uma pessoa que tem fé em Deus. Você até acredita na sua existência. No entanto, a palavra fé é carregada por um significado mais profundo, que não é só apenas acreditar. Não é só apenas acreditar, irmãos. Não trata só de crer, mas trata de confiar e responder com fidelidade. Responder com fidelidade agora ao Senhor. A fé, portanto, significa então crer em um Deus trino. Significa confiar na sua obra salvadora. Significa responder com fidelidade o chamado de Deus. Essa é a verdadeira fé. Mas novamente, então, ele não agradece a eles por aquela fé. Porque nós sabemos muito bem, né, irmãos, que por que ele não agradece a eles por essa fé? Ele não agradece, mas ele agradece a Deus por ter lhe concedido aquela fé. E o que nós vamos ver, quem sabe na semana que vem, quem sabe se Deus assim, eu falo quem sabe, mas é de certeza, tá, irmãos? Quem sabe se Deus assim nos permitir, se Ele nos der graça para nós estar reunidos, nós vamos ver semana que vem de Efésios capítulo 1 ao Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. E o que diz na palavra de Deus? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por isso que Paulo não agradece a eles e fala, olha que boa fé que vocês têm. Ele agradece a Deus e fala, que bom Deus que o Senhor deu fé para eles. Que bom que você depositou, Senhor, fé a eles. Então nós vemos, irmãos, que a fé não anda sozinha. Ela sempre é acompanhada por amor ao próximo. João, ele confirma isso. Em 1 João 3,23 diz assim, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Portanto, irmãos, o amor que temos uns pelos outros é a prova da nossa fé, é a prova que a nossa fé é real. O amor que nós demonstramos uns pelos outros. O amor, irmãos, então, é a autenticação da nossa fé. É o primeiro fruto do Espírito, conforme Paulo fala em Gálatas. Também é por isso que Tiago diz que uma fé, e a gente já meditou há uns meses atrás, talvez, sobre isso, que a fé sem obras é morta. Por isso que Tiago também fala isso. Ou seja, aquele que diz que tem fé, irmãos, mas não ama o seu irmão, não serve ao próximo, ele não possui uma fé salvadora. E pior que isso, se alguém diz que ama a Deus e mais odeia o seu irmão, é mentiroso. Por isso que se você está com ódio de algum irmão, está com algum problema, não estou falando aqui, mas talvez alguém que você considera que seja
cristão, que se diz cristão, ainda que ele se diga cristão, e ele tem uma vida meio difícil, você está com ódio dele, ore. Ore, perdoe. Perdoe ele, meus irmãos, porque é assim que você vai demonstrar a tua fé. É assim que você vai demonstrar que você ama ele. E não cabe a nós. A igreja, tem a igreja visível e invisível. Nós vemos as pessoas que se dizem cristãs. Mas o Senhor sabe da igreja invisível, aquela que Ele cuida. Mas nós não sabemos, então nós podemos estar tendo ódio de alguém que o Senhor ama. Nós podemos estar odiando alguém que o Senhor ama e que o Senhor está tratando no tempo dEle. A obra dEle é no tempo dEle. E Ele faz a obra. Então não tem como amar a Deus, irmãos, e odiar nosso irmão. 1 Timóteo 1,5 diz assim: o objetivo dessa demonstração, a demonstração, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Portanto, então, irmãos, fé e amor ao próximo são dois lados de uma mesma moeda. Não tem como nós tirar uma parte. Um testifica do outro. Você deseja saber se a tua fé é verdadeira e salvadora? Avalie quanto você ama os santos de Deus. Quanto você ama os teus irmãos. Quanto você ama os teus irmãos. E a gente sempre coloca e frisa bastante que amar não é amar e servir, mas amar é servir. Servir é uma ação de quem ama a Deus e de quem ama o seu irmão. Se você ama o seu irmão, você serve ele. Se você ama a Deus, você serve a Deus. Não tem como nós separar essas duas coisas. Então, se sua vida, irmãos, gira em torno de si mesmo, se seus desejos e seus direitos e as suas vontades, e você pouco se importa, então, com os outros, mas sim com os seus direitos, as suas vontades, provavelmente, talvez você não possua uma fé salvadora. Mas essa é uma má notícia, mas a boa notícia, irmãos, significa que você pode buscar ao Senhor. Pode rogar ao Senhor. Se você não ama, se você fala, não tem como, eu não consigo amar pessoas, ainda que o Senhor fale que são da sua igreja, mas tem pessoas que eu não consigo. São insuportáveis, são difíceis, e eu não consigo então. Por mais que você pense assim, então, e você entenda hoje, talvez eu não tenha essa fé salvadora, porque eu não consigo ter a minha fé e amar e demonstrar amor pelas pessoas. Então, irmãos, hoje é o dia que você pode clamar ao Senhor. A palavra diz em Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o seu coração. Então vimos que Paulo se dirigia aos santos de Éfeso, irmãos, que eram verdadeiros discípulos, que tinham fé em Jesus e demonstravam. Essa fé era demonstrada ao amor ao próximo. É isso que Paulo fala. Por isso Paulo agradecia a Deus. Da mesma forma, irmãos, eu sou grato também a Deus. Porque aqui na nossa igreja, irmãos, muitos irmãos têm demonstrado essa fé através do serviço, servindo a Deus, ainda que seja de uma forma mais simples que você pode imaginar, ainda que seja ficando na recepção, estando ali na porta, você fala, pastor, mas eu vou só receber os irmãos, talvez hoje não tenha nenhum visitante, ou talvez tenha um, não precisa eu estar ali na porta, para quê? Mas é muito importante, irmãos, que você esteja ali servindo ao Senhor, esteja ali demonstrando, recebendo. Hoje quando eu cheguei, os irmãos estavam na porta ali recebendo, é muito bom, é muito gratificante, saber que tem alguém ali que se importa, que está falando, olha, seja bem-vindo, que aperte a mão, que fale, olha, sinta-se à vontade. Aos irmãos que servem na escolinha, cuide das crianças, aos irmãos que servem de tantas outras formas, né? Ainda na organização, na limpeza, de todas as formas, essa igreja tem servido ao Senhor, e eu glorifico por isso, irmãos. Se nós contar a nossa membresia, eu acho que 50% serve, 50% da igreja está envolvida em alguma coisa, e glória a Deus por isso, que seja mais, que nós possamos servir ainda mais, e quando aqui ficar pequeno para nós servir, que nós possamos servir lá fora. É essa a nossa intenção, não ficar só servindo aqui dentro, sabe, aquela história de a gente ficar pensando, orando para o irmão morrer, tomara que o irmão morra logo para mim ocupar o lugar dele. Não precisa, irmãos, a seara é grande, e os trabalhadores são poucos, então que a obra cresça. Eu glorifico a Deus por isso, que nós sejamos 100% servindo ao Senhor, não só aqui dentro, no culto, no momento de estar aqui reunidos, mas lá fora também, lá fora que estão as almas, lá fora que a seara está madura para a colheita.
Então, irmãos, que da mesma forma nós possamos demonstrar essa fé, irmãos, glorificar a Deus através das nossas ações. Mas Paulo aqui, irmãos, não somente agradecia por isso, como também intercedia. Mas qual era o conteúdo dessa oração, então? O que Paulo pedia a Deus? Paulo orava aqui por uma intercessão, nós vamos ver no verso 17. Diz assim, verso 17, 18 e 19, diz assim: peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vemos então, irmãos, que o pedido de Paulo a Deus era para que ele concedesse um espírito de sabedoria e de revelação para esse povo. E essa é a minha oração também para nós, que o Senhor conceda esse espírito para nós de sabedoria e revelação. Ele pede agora que Deus iluminasse os olhos do coração daquele povo, porque eles precisariam, irmãos, ter discernimento espiritual. Mas para que eles precisariam? A pergunta é: para que eles precisavam ter um discernimento espiritual? Para que soubesse qual era a esperança da vocação deles, qual a riqueza da glória da sua herança, qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Ou seja, Paulo aqui pedia um discernimento espiritual, irmãos, para que eles enxergassem as bênçãos espirituais a qual eles já haviam recebidos. Quão ricos eles eram. É isso que Paulo não pede o que eles não tinham, Paulo pede o que eles já tinham. E é isso, o meu pedido também para o Senhor, que o Senhor não te dê algo que você não tem ainda, mas dê algo para você que você já tem. Ou melhor assim dizendo, abra o teu entendimento para que você já tem, para aquilo que nós já temos em Cristo, para aquilo que nós já temos como herança no Senhor. Então, assim como nós, muitas vezes, irmãos, não percebemos, não enxergamos as bênçãos espirituais que temos. Então, primeiramente, Paulo pede a Deus aqui que conceda aos santos um espírito de sabedoria e pleno conhecimento. E de que se trata isso, irmãos? Será uma entidade? Será que esse espírito de sabedoria será que é uma entidade, é um anjo, é uma energia? Não, irmãos, nada disso. Na verdade, Paulo está falando aqui do próprio Espírito Santo. Ele está falando do próprio Espírito Santo, mas espera, se eles já receberam, Paulo está falando anteriormente que já receberam o selo, nós também não recebemos, pastor? Espera aí, nós já recebemos o selo. Mas Paulo está falando novamente do Espírito de sabedoria. Paulo está falando aqui para nós ser plenamente cheio do Espírito Santo. Plenamente com os olhos abertos, irmãos, pelo Espírito Santo. Esse Espírito de sabedoria trata-se no meio de o Espírito Santo encontrar no Espírito Santo sabedoria para a vida. Significa ser iluminados para enxergar coisas espirituais de que os olhos não veem. Significa ver a vida como Deus vê. E essa talvez seja a maior dificuldade de nós, cristãos contemporâneos no tempo de hoje. Contemporâneo significa de hoje. Contemporâneos, irmãos, de ver como Deus vê. Muitas vezes nós vimos como o mundo vê. Muitas vezes nós vimos como nós queremos ver. E aí as dificuldades cada vez aumentam mais. As coisas que eram para ser mais brandas ficam mais difíceis. Porque nossa visão está turva. A nossa visão está como um óculos embaçado. Que você não consegue ver, você não consegue enxergar como Deus enxerga, como Deus vê. As circunstâncias nos param muitas vezes, irmãos, porque nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Era para isso então que Paulo orava por eles, irmãos, para que eles enxergassem a vida com os olhos de sabedoria de Deus. Mas como eles receberam o Espírito Santo de sabedoria, irmãos, já haviam recebido o Espírito de sabedoria, como eu falei, se eles já receberam o Espírito Santo, como eles vão? É uma segunda bênção? Seria um segundo momento? A ideia, irmãos, é que eles fossem fortalecidos, para que eles recebessem mais do Espírito Santo, ou que fossem cheios dele. Era isso que Paulo estava orando, é para isso que Paulo estava falando aqui. Então, que eles recebessem esse pleno conhecimento. Então, eles teriam uma percepção mais profunda, irmãos, das bênçãos espirituais recebidas. Assim, eles teriam percepção. Ou seja, irmão, nossos olhos carnais, irmãos, muitas vezes não conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo.
Os nossos olhos, muitas vezes carnais, irmãos, nós só conseguimos meio tomé, só cremos no que vemos, nós queremos pegar, nós queremos palpar, nós queremos experimentar. Mas os nossos olhos espirituais, irmãos, conseguem ver quando somos abençoados, com nossas bênçãos espirituais. Nossos olhos espirituais conseguem ver isso, irmãos. Por isso ele também pede então para que Deus ilumine os olhos deste povo, do coração desse povo. E aqui, iluminar o coração, irmãos, o coração não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com a sede do nosso pensamento, do nosso entendimento. Com a sede, irmãos, das nossas vontades e ações. Que tudo parte da nossa mente. É isso que Paulo está falando aqui. Tem a ver com o núcleo do ser humano. Então o mesmo Espírito que concede sabedoria, irmãos, também nos revela a verdade. É o mesmo Espírito. Revelação não tem nada a ver, irmãos, com revelações extras bíblicas. Não tem nada a ver com esse vos digo, esse que vos digo. E a gente ouve muito isso, né? Eu já ouvi muito, né? Não tem nada a ver com isso. Paulo não está falando aqui. Por isso que eu falei que se nós tirar do contexto um versículo, irmãos, abre pretexto para muita coisa. Não, aqui Paulo está falando sobre revelações, né? Tem que orar para pedir revelação, não, irmãos. A revelação está aqui, na palavra de Deus. É você ler e você meditar nela. É você orar e pedir para Deus abrir o teu entendimento, abrir os teus olhos espirituais. Não tem nada a ver, então, irmãos, com receber novas ou supostas revelações sobre uma pessoa. Aqui Paulo está falando sobre o Espírito Santo iluminar os nossos olhos, abrir os nossos olhos, trazer clareza para nós das bênçãos espirituais a qual Deus tem para nós. É isso que Paulo está falando agora. Agora então eles ficaram sabendo, irmãos, que haviam sido escolhidos. Eles ficaram sabendo que haviam sido predestinados, adotados, redimidos de seus pecados, feitos herdeiros de Deus, selados pelo Espírito Santo, para um futuro, um resgate. Então eles tiveram aqui, irmãos, os seus olhos espirituais abertos, e conseguiram reconhecer isso. Infelizmente, a maioria de nós, irmãos, precisa ver para quê, como eu falei, e nós precisamos orar, para que nós não tenhamos essa fé baseada só na visão, irmãos, do ver para crer. Mas como veremos as bênçãos espirituais, irmãos, então por isso, irmãos, que tendo isso em mente, que muitos querem ver para crer, se levantam muitos pastores, irmãos, que só focam nisso, na bênção material. Fala que você precisa vir, que você precisa ser próspero, que você precisa ser muito rico, que você precisa ser milionário, que você precisa ser empresário, que você precisa ser muitas coisas. E eles assim se tornam famosos, eles, né, ganham grande destaque, crescem muito mesmo, irmãos, visivelmente assim no mundo. Por quê? Porque eles estão focados nisso. E eles veem que o povo quer isso, e é isso que eles dão. E não focam em trazer o discernimento espiritual para o povo. E aí quando a empresa falha, irmãos, esse homem também fale. A fé desse homem também fale. Quando a conta está no 0 a 0, como disse o Pablo, a fé vai embora também. E fala assim, como que eu sou rico? Como que eu sou a pessoa mais rica desse mundo? Ou dessa terra, se eu só tenho 0 a 0 na minha conta? A fé vai embora, junto com as bênçãos materiais. Então esse não é o foco do Evangelho, irmãos, ainda que Deus possa nos abençoar materialmente. O foco são as bênçãos espirituais, que só pode ser percebida com os olhos espirituais. Vejam, irmãos, então, que Paulo não pede o que não temos, mas ele pede a Deus que abra os nossos olhos e que nós vejamos o que nós já temos, que são as bênçãos. É isso, e é para isso que Paulo orava, e é por isso que eu oro também, irmãos, para que nós venhamos ter esse discernimento. Porque, irmãos, se nós tivermos esse discernimento, nada nos para, nada nos segura, nada nos impede de fazer a vontade de Deus. Mas quando nós não temos esse discernimento, irmãos, como eu falei, o 0 a 0 na conta já te para. A chuva te para, o frio te para, o calor te para, tudo vai te parar. Porque você não está baseado numa vida íntegra ou estruturada com Deus, na fé em Cristo, firmes na rocha. Então qualquer circunstância vai te levar para qualquer lado. Ou vai te impedir de ir para qualquer lado também. Vai te parar. Então essa é a minha oração, como Paulo também fez essa oração, irmãos. Que nós então, irmãos, venhamos experimentar, irmãos.
Que nós venhamos conseguir enxergar e valorizar o quanto nós temos sido abençoados por Deus nas questões espirituais. Você consegue então entender, meus irmãos, e valorizar o fato de que você foi escolhido por Jesus, mesmo sem merecer? Será que você consegue entender nessa noite isso? Será que você consegue experimentar o amor de Deus e ser grato por isso? Só por isso ser grato? Será, irmãos, que nós conseguimos valorizar o fato de ter sido adotado na família de Deus, mesmo sem merecer? Então oro, irmãos, para que nós venhamos ter percepção, espírito de sabedoria, de revelação, para conseguir discernir as bênçãos espirituais. Então é muito importante, irmãos, muito importante, a gente ter esse entendimento e essa compreensão. Então muitos irmãos desconectam, como eu falei, esse versículo, e desconectando esse versículo dá coisa para muita loucura gospel que a gente vê hoje em dia aí. Muita loucura que a gente vê, irmãos, e até testifica da mau testemunho da fé, da mau testemunho da obra de Cristo nessa terra, irmãos, por causa disso, que tiram versos do contexto e viram uma loucura dentro de muitas igrejas. Vira loucura na internet, irmãos, nós vemos tanta loucura, loucuras e loucuras, como diz aquele apresentador, loucura, é muita loucura, irmãos. E isso tudo porque é tirado do contexto, eles buscam revelações extras bíblicas, e não têm o entendimento do que Paulo está falando aqui. E não é sobre isso que Paulo está falando então, irmãos. Novamente Paulo está falando, ele orava para que nós tivéssemos olhos espirituais abertos, irmãos. Para que nós tivéssemos o entendimento. Que nós tivéssemos o entendimento das bênçãos espirituais. Que nós fomos escolhidos, predestinados, redimidos, herdeiros de Deus. Fomos selados e recebemos uma herança. Qual é a herança da vocação? A qual é a riqueza da nossa herança, da glória da nossa herança? A qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Herança ou esperança da vocação, melhor assim dizendo. Paulo orava então, irmãos, a Deus, para que nós enxergássemos tudo isso, para que nós enxergássemos, e no verso 1:18, do capítulo 1, no verso 18, diz assim: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de compreenderem a esperança concedida daquele que vos chamou. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é como aquela passagem do servo de Eliseu chamado Geazi. Você já conhece talvez, né? Falando para a maioria crentes aqui. Que ele acorda de manhã e ele olha e vê ele cercado, a cidade sitiada, muitos cavaleiros. E ele acorda Eliseu e fala: Eliseu, a casa caiu, estamos cercados, vieram para nos prender. E Eliseu levanta, impõe a mão sobre ele e ora e fala: Senhor, abre os seus olhos, abre para que ele possa ver, o que está conosco é maior do que está com eles. E a palavra diz que os seus olhos são abertos, e ele vê cavaleiros e carros de fogo ao redor deles. Ou seja, o inimigo da nossa alma pode andar ao nosso derredor, irmãos, mas o Senhor está ao nosso redor nos protegendo. Por isso que ele não tem lugar para entrar, irmãos, ele está ao derredor. É essa a oração de Paulo, e é essa a minha oração, irmãos, para que nossos olhos espirituais sejam abertos, para você ver quão grande bênção é estar na mão do Senhor, o quão guardado nós estamos na mão do Senhor, o quão protegido nós estamos. Essa é a intercessão também de Paulo, então. Então nós precisamos lembrar, irmãos, que existe um chamado de Deus para todos nós, e que expressa de diferentes maneiras. Ele nos chamou, irmãos, para nós sermos filhos adotivos. Ele nos chamou, irmãos, ele chama também o cansado, irmãos, para nele encontrar alívio e descanso para a sua alma. Ele nos chama também, irmãos, para a liberdade, livrando-nos da escravidão do pecado. Ele te chamou também, irmãos, para encontrarmos nele razão para a nossa existência, irmãos. Por isso que quem não conhece a Cristo não entende a razão da vivência. Não entende por que está aqui. Agora em Cristo nós encontramos a razão para que nós estamos aqui. É em Cristo, irmãos, que há a razão para a nossa vida. É em Cristo que há a razão para te trabalhar amanhã. É em Cristo que há a razão para você amar seus filhos e a sua esposa. Há em Cristo para você ser fiel ao seu marido e fiel à sua esposa. É em Cristo. É em Cristo essa razão. Tudo está em Cristo, irmão. Nós encontramos razão para a nossa vida.
Ele nos chama, irmãos, então, para matarmos a nossa sede nele, que é a água viva. Ele nos chama, irmão, para nos livrar do sofrimento e trazer, então, nós encontramos nele paz que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não dá, que excede todo entendimento, irmãos. Os caras fumam um cigarrinho para, né, para o cachimbo da paz, a gente falava antigamente. Quem é mais velho que vai conhecer? Se você lembrou dessa música, você é bem velhinho, que nem eu já. Os jovens não vão entender. Fuma um cigarrinho da paz, paz e amor, tranquilidade e tal. Mas não tem paz, irmãos. A chapaceira passa e logo vem o problema de novo e tem que fumar mais um. Nós encontramos paz que excede todo entendimento, irmãos. Paz em Cristo. Então Ele nos chama para ter paz, essa paz que excede todo entendimento. Ele nos chama a uma vida de santidade, irmãos. Ele nos chama para sermos seus imitadores. Ele nos chama, irmãos, para negarmos a nós mesmos e seguir a Ele, irmãos. Ele nos chama para nos tomarmos nossa cruz e seguir a Ele. Ele nos chama para proclamar as boas novas ao mundo. Ele nos chama para experimentar a antecipação da eternidade agora. Você já pode experimentar, irmãos. Por isso nós precisamos saber dessa riqueza, porque nós já podemos experimentar essa paz. Nós já podemos experimentar, irmãos, a ressurreição de Cristo. Ele já ressuscitou, Ele não está mais no túmulo, Ele não está mais morto, Ele vive e reina. Ele é o Rei dos Reis. Então Ele nos chama, irmãos, a ansiarmos, irmãos, a vida eterna, quando seremos resgatados. Então, irmãos, o que nós estamos esperando para responder esse chamado? É esse o chamado que nos enche de esperança, irmãos. Esse é o chamado que nos enche de esperança. Talvez você tenha vivido uma vida sem esperança, uma vida desanimada, depressiva, quem sabe muitas vezes. Talvez quem está nos vendo nessa noite tenha vivido uma vida assim. Talvez você precise apenas estar ciente dessa esperança. E essa ansiedade passa, essa depressão passa, tendo esperança em Cristo. Essa viva esperança não é esperança morta. Não é uma esperança que você precisa tomar de novo. Não é como um comprimido que você precisa tomar hoje e continuar um tratamento contínuo para o resto da vida. Mas é uma esperança viva, eficaz. E eu oro, irmãos, então, para que os nossos olhos sejam abertos. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos para essa esperança viva. Que você consiga enxergar nele essa esperança. Enxergar que você foi escolhido, amado, antes da fundação do mundo. Nós precisamos enxergar isso, meus irmãos. Se você enxergar isso, já basta. Se você enxergar isso, você vai ver o quão poderoso isso é na tua vida. O quão poderoso é para você enfrentar as lutas, as dificuldades. O quão poderoso é você deitar no teu travesseiro e dormir em paz. Não importa a circunstância, o que vai ser do dia de amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. E eu deito e logo durmo. Porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me sustentou. E amanhã Ele vai sustentar também. Chuva essa semana, não choveu? 3, 4 dias? E eu olhando e escutando, ouvindo ontem os passarinhos cantar na tarde de ontem, chuva, que não parava, não cessava. E eu dei uma olhadinha para a rua, você já fez isso? Já parou para observar os pássaros? Como diz a palavra de Deus? Observe os pássaros. Eles não plantam, eles não semeiam, eles não têm celeiros, eles não guardam. Mas o Senhor mantém eles, o Senhor dá o trato para eles, o sustento para eles, todos os dias. E a chuva caindo e os passarinhos comendo, fuçando na terra, eu não sei o que eles estavam comendo. Mas estavam comendo e festejando, era uma alegria naquela chuva. E eu olhei e falei assim, olha só, chuvarada desce e eles ali, se alegrando, ciscavam, beliscavam. E eu fiquei, irmãos, acho que uns 10 minutos olhando eles. Entendendo que alegria que é o Senhor sustentar os pássaros, irmãos. Então, se Ele sustenta os pássaros, não vai sustentar nós. Nós não temos essa esperança viva. Nós não temos, então, irmãos, entendido, irmãos, como nós somos escolhidos e amados por Deus. Você não tem maior valor que os 2 pardais, que valem 1 centil. Você tem, irmãos, você é amado. Você não é o ouro puro de Ofir. Você não é a raridade, mas você é amado por Deus. Você foi amado por Deus, escolhido por Ele. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, irmãos, para nós concluir, irmãos, nós precisamos entender esse amor incondicional. Esse amor e a riqueza desse amor incondicional que Deus tem por nós. Dessa esperança viva que há, irmãos, em nós. Dessa paz que excede todo entendimento, irmãos. A riqueza da glória, da herança dos santos. Nós precisamos entender isso. E pedir a Deus que Ele abra o nosso discernimento e o nosso entendimento para isso, irmãos. Paulo também orava aqui, irmãos, para que eles tivessem discernimento espiritual.
sobre a rica e gloriosa herança que lhes estava guardada. Ou seja, irmãos, agora nós temos direito a essa herança, e nada pode nos tirar o direito, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode, irmãos, nós somos suas ovelhas e nada pode nos tirar das mãos dele. O sangue dele foi derramado, foi pelo seu sangue que nós fomos comprados, não foi por ouro ou por prata que você foi comprado. E ainda que nós pegasse toda a riqueza da terra para comprar não teria como. Porque a riqueza dessa terra, irmãos, não é nada comparada com o sangue de Jesus. Então nada arrebatará você das mãos do Senhor. Nada nos tirará da mão do Senhor. Nós somos suas ovelhas, nós ouvimos a sua voz. E Ele é o nosso Senhor. E Ele nos protege e nos guarda. Essa é a nossa herança, irmãos. Então, em primeiro lugar, irmãos, aqui Paulo está falando sobre essa garantia, irmãos, dessa herança. Porque esse é o plano de Deus, irmãos, determinado antes da fundação do mundo. Que nenhum de seus planos pode ser frustrado, e nós sabemos disso. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, Jó fala isso. Em segundo lugar, irmãos, porque ele nos deu, melhor assim dizendo, o selo que garante a entrega dessa promessa, o selo que é o Espírito Santo. Esse selo que garante a nossa inviolabilidade, palavra difícil, até aquele dia grande e glorioso. Então lembre-se, irmãos, que o Espírito Santo é a nossa garantia, a nossa herança. O Espírito Santo não está sobre você só para te trazer emoções, não está sobre você para te deixar emocionado. Eu acho que eu tenho o Espírito Santo porque eu me arrepiei hoje. Às vezes tu não vai se arrepiar, irmãos. E como é a tua fé, como o arrepio passa, como continua a tua fé quando a emoção acaba? Como continua a tua fé quando você não vê nada acontecer? Como continua a tua fé quando a tua conta está no 0 a 0? Como continua a tua fé quando a porta de emprego se fecha? Como continua a tua fé quando o recurso não chega? Como continua a tua fé? Você permanece firme em Cristo, nessa viva esperança? Você sabe que tu é filho dele, amado por ele? Você é como Paulo, que entende, irmãos, que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Não que Paulo estava com desejo suicida, mas porque ele tinha vontade de partir e estar com Cristo. Mas ele fala, mas por causa de vocês eu permaneço aqui, porque o viver para mim é Cristo, é viver para a glória dele, é fazer a vontade dele. Assim nós também precisamos, irmãos, viver e ter essa paz que excede todo entendimento. Você tem experimentado, irmãos, essa fé que excede todo entendimento? Dessa liberdade plena, de uma satisfação e uma felicidade genuína? Você tem vivido tudo isso aqui agora? Será que nós temos vivido isso, irmãos? Então nós precisamos, irmãos, se você não tem vivido isso, nós precisamos orar para enxergar, irmãos, a antecipação dessa herança e usufruir dela, hoje, agora, já, hoje, nesse momento. Essa herança nos foi dada. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Nós não somos qualquer um, não. Sabe, a mãe diz para você, você não é qualquer um. Você não é qualquer um, assim diz o Senhor. Nessa noite para nós, você não é qualquer um. Você é um filho amado do Senhor. Você é uma filha amada do Senhor. Então nós devemos usufruir, orar e pedir para que nós possamos enxergar essa herança, irmãos. Para que nós possamos usufruir dessa paz, dessa alegria, dessa satisfação, irmãos. Muitos ainda hoje talvez não conseguem enxergar isso, irmãos. Porque como bebês espirituais, irmãos, imaturos, só conseguem enxergar o seu próprio umbigo, quem sabe? Não conseguem ver além disso. Não conseguem ver além daquilo que aquele crente dodói, a gente costuma dizer, né, irmãos? Tá assim, é eu, por causa de mim, ai Deus. Não, meus irmãos, levante essa cabeça, erga essa cabeça, olhe para o teu Redentor, olhe para o teu Salvador, Ele vive e reina. Ele vive e reina, irmãos, Ele não está morto. Ele vive e reina, e Ele é o nosso Senhor Salvador, o nosso Pai. Nós temos Pai e nós temos herança, e Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado por nós, irmãos. Então reflita, irmãos, onde está o nosso foco? Nas coisas temporais e passageiras ou nas coisas eternas? Então ore para que Deus abra os seus olhos para as bênçãos espirituais. Ore, irmãos, para que nós, e que você consiga, que os teus irmãos consigam também enxergar a herança que há, e consiga usufruir dessa herança desde já.
Então temos essa esperança, irmãos. Essa herança disponível para nós. E para nós finalizar agora, irmãos. Quando o pastor fala finalizar, sabe que tem mais 10 minutos, né? Não, brincadeira, para nós finalizarmos agora. Peguei essa do Augusto Nicodemos. Ele que disse, irmãos, não cai nessa hora que o pastor fala, eu já vou finalizar. Tem mais 10 minutos. É para vocês dar mais um gás aí. Mas agora nós vamos finalizar, irmãos. Vamos para os últimos versos aqui. Paulo também fala aqui sobre uma suprema grandeza, irmãos, do seu poder sobre nós. E que poder é esse que Paulo está falando? Que poder é esse agora que Paulo está falando aqui, irmãos? E nós vamos ver aqui então no verso 20, que Paulo também orava para que eles enxergassem esse poder em Deus, que atua em nós. No verso 19, na tradução da NVT diz assim, também eu oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que creem, ou nós que cremos, os que cremos. Mas que poder é esse então que nós precisamos enxergar, irmãos? Que poder é esse então, irmãos, que ele fala aqui no verso 20, ele mesmo responde, ele diz, ele exerceu este poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nas regiões celestiais. Verso 21, assim todo principado e potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo aqui então, irmãos, utiliza o adjetivo, irmãos, para descrever a grandeza do seu poder. E aqui nós vamos finalizar essa noite. Deste poder que há em Cristo. Paulo aqui então fala, irmãos, sobre a suprema grandeza do poder de Deus. Ou seja, nada se compara a isso. Aqui nós já podemos, irmãos, falar sobre alguns equívocos teológicos também, que muitos dizem e acham muitas vezes, e eu achava isso também, irmãos, que havia uma luta, uma queda de braço, sabe aquela queda de braço, que Deus está numa ponta e Satanás está na outra, e agora Deus está salvando muitas almas, agora Deus está perdendo. Deus está perdendo, e não, irmãos, não existe essa queda de braço. Jesus já venceu, Satanás já perdeu, ele é o derrotado, ele é o desgraçado da história. Ele já perdeu, irmãos, Deus é soberano, e para Jesus foi dado todo o poder e majestade nele está. Então não há mais essa queda de braço, irmãos. Não há essa queda de braço. Ele já manifestou agora, irmãos, então, este poder de 3 formas gloriosas. A ressurreição de Jesus e seu domínio sobre todo o universo. Sobre tudo e sobre até a igreja, irmãos. Então, em primeiro lugar, esse poder foi manifesto na ressurreição de Jesus. Esse evento glorioso, irmãos, autentica aqui a obra de Jesus. Publicamente, Deus estava aceitando o sacrifício de Jesus, aceitando o sacrifício do Filho. E isso demonstra o poder, irmãos, de Cristo sobre a igreja e sobre toda a criação. Sobre toda a criação, irmãos. Então Jesus aqui suporta toda a ira santa e justa de Deus. E Deus demonstra que Ele recebeu isso. Ele recebeu quando ressuscitou. Jesus aqui então ofereceu-se em nosso lugar, irmãos. E o fato do Pai tê-lo ressuscitado dentre os mortos mostra que Ele aceitou esse sacrifício, anulando a dívida que havia contra nós. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, então, Deus manifestou esse poder, irmãos, colocando Jesus assentado à direita, nas regiões celestiais. Sobre todo o principado, potestade, poder e domínio, sobre todo nome está o nome de Jesus. Ele está assentado à direita do Pai, irmãos. É uma figura de linguagem que ilustra uma posição de mais alta honra e privilégio. De mais alta honra e privilégio que está sobre todo o cosmos da Terra. Terra, tudo que há, irmãos, além da Terra, além do planeta Terra, todo o cosmos. Jesus está acima de tudo. Jesus está acima de todas as coisas, irmãos. Então, nesse lugar de domínio, significa que Ele domina cada centímetro. Cada centímetro, irmãos. Cada fiozinho do nosso cabelo, a palavra diz que está contada.
Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Nada fugiu do seu controle. Ele está sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nele está toda a autoridade e todo o domínio. Cada milímetro, irmão, das existências dessa terra, cada milímetro, cada pontinho que você pode imaginar. A poeira da poeira da poeira da poeira que o microscópio enxerga e eu e você não enxergamos, está sob o domínio do Senhor. Isso é bom, irmãos. Isso é saber e conhecer o poder de Deus, o poder do nosso Senhor, o poder que há nele. E se você conhecer esse poder, irmão, você fica tranquilo. Você fica tranquilo na enfermidade, você fica tranquilo em todas as situações, porque nele está depositado todo o poder. Nele está todo o poder. Nele detém todo o poder de seu reino, está em suas mãos. Tudo está em Jesus, irmãos. Todo está nele. O céu e a terra se sujeitam a ele. Então, irmãos, nós vemos tantas barbáries hoje cometidas, quem sabe, pelos governantes, tantas coisas deixa a gente angustiado e preocupado, ansiosos, quem sabe, a gente vê tanta preocupação, a gente pensa que parece que a corrupção aumenta, parece, irmãos, que nós vamos perder a nossa liberdade a qualquer momento. Quando nós olhamos para a situação do nosso país, nós pensamos isso, literalmente, nós pensamos, a crise está chegando. Nós vamos perder nossa liberdade, daqui a pouco as coisas vão ficar mais apertadas, parece que o caminho está ficando mais apertado, as coisas estão mais difíceis, irmãos, mas nós podemos saber, irmãos, que nada foge do controle do Senhor. De alguma forma, irmãos, Deus está tratando com o povo, Deus está tratando e nada perdeu o seu controle, Ele está no controle das mãos dEle, irmãos, de alguma forma, nisso Ele será glorificado, nisso Ele será glorificado. Então, irmãos, para nós finalizar agora, eu vou finalizar. Amém? Vocês estão comigo ainda? Então, por isso se manifestou esse poder, irmãos, que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso cabeça. Isso significa, irmãos, que Ele tem toda a autoridade suprema sobre nós como igreja. Ele governa, irmãos, e Ele tem toda a autoridade sobre os governantes, sobre a igreja, sobre o governo da igreja, sobre a terra e tudo que nela há. Nada acontece, irmãos, sem a sua vontade. Nada acontece sem o seu querer. Ele está dirigindo e protegendo todas as coisas. Então, irmãos, que nós possamos, nessa noite, ter esse entendimento, irmãos. Nessa noite, irmãos, entender que nós fizemos parte desse reino. Que nós fizemos parte desse reino celestial. Que nós somos instrumentos da sua missão para resgatar um povo aqui nessa terra. Que nós somos instrumentos, irmãos, para que isso seja concretizado. Nós precisamos entender então, irmãos, para darmos continuidade à missão que Jesus iniciou. Atos 1:8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, em todos os confins da terra, até no Treviso. Ah não, o Treviso foi por parte minha. Até no Treviso, irmãos. Em todos os confins da terra. Nós recebemos autoridade. Então, irmãos, que nós possamos usufruir desse poder. Desse poder, irmãos, para sermos testemunha em um mundo caído. Poder, irmãos, para vivermos na contramão desse mundo. Para fazermos o certo quando tudo está fazendo errado, quando todo mundo está fazendo errado, irmãos. Para fazermos o certo, irmãos. Poder para vencermos as tentações. Nós recebemos poder, irmãos, também para vencermos as nossas limitações que impedem do reino avançar. Nós recebemos esse poder também, irmãos. Nós recebemos poder para pregar e para evangelizar. Nós recebemos esse poder, irmãos. Nós recebemos poder para sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos. Para recebermos, irmãos, também poder, irmãos, para sermos, quem sabe, bons funcionários na empresa onde nós trabalhamos, para sermos bons empregados, irmãos, para sermos verdadeiramente cristãos onde é que nós estamos, sermos bons autônomos, sejam bons empresários também, irmãos, que nós possamos servir o Senhor Jesus Cristo em qualquer lugar que nós estivermos, que nós não sejamos problemas, mas sejamos bênçãos em todos os lugares. Usufruamos desse poder, irmãos, que nós possamos usar desse poder que o Senhor depositou em nós, para que nós possamos orar e enfermos ser curados. Que nós possamos ter essa ousadia de orar, irmãos, também endemoniados serem libertos. Nós recebemos esse poder, irmãos,
para pregarmos, e irmãos, e as pessoas se converterem. Amém? Vamos colocar de pé e orar. A pergunta é, irmãos, você tem usufruído desse poder glorioso? Você está ciente dele? Esse poder só pode ser percebido, irmãos, com olhos espirituais. E era por isso que Paulo orava, e é por isso que eu oro também por vocês, para que vocês venham entender isso, e ver isso. Então nós aprendemos, irmãos, que Paulo aqui tinha 2 grandes motivos de oração pelos Efésios. O primeiro, pela fé que o Senhor tinha dado a eles e que eles demonstravam através do amor um pelos outros. O segundo motivo é que Paulo pedia que eles tivessem o discernimento espiritual para enxergar as riquezas gloriosas, a esperança, a herança espiritual, do entendimento da herança espiritual e do glorioso poder que há em Cristo. E essa é a minha oração também. Senhor Deus, nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor, Pai, que nós possamos assim, Senhor Deus, também como Paulo orou aqui, pediu pelos Efésios, aqueles irmãos lá, Senhor Deus, que tinham algo, mas não estavam vendo ainda, estavam demonstrando a sua fé, Pai, na prática do amor um pelos outros, mas lhe faltava, Senhor Deus, enxergar e valorizar as riquezas concedidas pelo Senhor. Eles não estavam vendo, Senhor, eles não conseguiam ver ainda, Pai, a esperança, a herança e o poder que há em Ti, Pai. E a nossa oração nessa noite, Pai, é essa, que nós possamos ter discernimento, Pai. Nos ajuda a enxergar essa herança, essa esperança e esse poder, Pai. Para que nós venhamos ser verdadeiramente, Senhor Deus, servos e servas Seus. Para que nós possamos Te servir com ousadia. Para que nós possamos Te servir, Senhor Deus, confiantes, Pai, que tudo está nas Tuas mãos. Que o Senhor é o Senhor dessa igreja, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor, Senhor, é que guia os nossos passos, que o Senhor é que nos mantém as Suas mãos, com poder e majestade, que nós somos Seus filhos e herdeiros, dessa herança, Pai, incorruptível, essa herança, Pai, essa riqueza, que a traça e a ferrugem não corroem, que nada na terra pode pagar, que ninguém pode arrancar uma alma da sua mão, nem potestade, nem homem, nem reino, nem rei, nem ninguém, inclusive nem nós mesmos, Pai, podemos sair da Tua presença, porque nós fomos comprados pelo um sangue precioso, sangue valoroso, acima de todas as coisas dessa terra, Pai. Pai, esse é o meu pedido nessa noite junto com a Tua igreja, Pai. Aleluia. Nos fortaleça e nos abra os nossos olhos espirituais, como o Senhor fez com o servo de Eliseu. Abriu e ele viu que maior era o que estava com eles, do que estava no mundo, do que estava lá fora. Que nós possamos ter esse discernimento, que maior é o que está conosco, do que está no mundo, Pai. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Recebi um novo